Aliás, estarás despedido imediatamente. Ao contrário, ajuda-me a transportar esta enferma para o quarto vazio dos fundos desta casa e vamos pô-la em um colchão, dar-lhe algum alimento e uma tisana qualquer a aquecer. O tom autoritário do esposo, a sua atitude enérgica e decisiva, fecharam os lábios de Yvonne, que não pronunciou mais uma só palavra. Feito o que Raul determinara, a enferma, agasalhada, ficou a repousar enquanto Yvonne, apressadamente, entrou em seu quarto, acendeu 2 velas além da habitual lamparina que ardia constantemente e, orando, implorava batendo nos peitos: Senhor, livra-me da lepra. Que eu não seja contaminada por esse mal hediondo. Não fui eu que recolhi a mulher leprosa e sim ele, o meu marido. Deve ser sobre ele o contágio e não sobre mim, que nada tenho com essa imprudência. Afasta da minha casa este perigo, meu Deus. Eu sou moça, tenho limpo a minha pele e seria horrível ver-me cheia de chagas pestilentas. Eu te prometo caminhar a pé até o alto do Corcovado, para ouvir uma missa, que mandarei rezar em louvor às tuas 5 chagas. Yvonne assim orava, quando 3 fortes pancadas soaram no aposento. Presa sob o domínio de uma força superior, Yvonne, em obediência a uma voz de comando que lhe chegou aos ouvidos, foi ao quarto contíguo, apanhou uma folha de papel, lápis e traçou as seguintes palavras, ditadas pela voz oculta. O Deus, Criador incriado, não necessita de santuários de madeira, construídos pela mão dos homens, onde acendes lâmpadas de óleo e azeite, que tem valor igual à chama da tua fé. O templo de adoração agradável ao Senhor é o coração ardoroso, cheio de amor para com Ele e o próximo. E o teu está vazio desse sentimento. Os puros de coração, os caridosos, os humildes são os agradáveis a Deus, porque cumprem aquilo que seu Filho veio ensinar ao mundo. A religião que condenas como herética, e a que guiou os passos do teu esposo, para que prestasse ao seu semelhante a caridade de que necessitava nesta hora. Enquanto ele, o adepto do espiritismo, acolhe a leprosa, dá-lhe agasalho, mitiga-lhe a fome e lhe trata as chagas apodrecidas, dando cumprimento assim ao mandamento do Senhor, tu católica intransigente, não só ordenas que seja expulsa do teu lar a pobre enferma, o que é horrível e desumano, como ainda vens te prostrar perante o que chamas o teu santuário, a querer comprar as graças de Deus à custa de promessas insensatas, como se a Deus pudesse o homem propor transações. Mulher, escuta-me, tu és um médium e, se atenderes a minha voz, encontrarás a verdadeira fé, aquela que se alicerça sobre o fundamento da caridade, fora da qual não há salvação. Tens horror à lepra. Aprende, o leproso é um ser em expiação. É a lepra da alma que ele expurga, por meio de uma encarnação dolorosa. A tua religião é falsa porque te encheu de superstições abomináveis, deixando-te a alma fria e indiferente a sofrimento alheio. A religião do Cristo é de sacrifício, abnegação e amor ao próximo. Vai, associa-te a teu marido na grande obra de fazer bem sem olhar a quem. E toda vez que exercitares a caridade pregada e exemplificada pelo Cordeiro de Deus, terás em ti o amor divino. Vai. O lápis caiu da mão de Yvonne, que voltando a tomar posse de si, sem compreender o que se passara, deparou com Raul, de joelhos a seu lado, profundamente concentrado, em prece. Lê, disse ela. Raul, passando-lhe o braço em volta do pescoço, leu juntamente com ela a mensagem do Espírito. Fim da leitura. Yvonne era outra mulher. Sua alma renascera para a verdadeira fé. E abraçando com ternura o esposo, Yvonne foi postar-se à cabeceira da enferma. Lisete. Minha mãe, conversava um dia Lisete com sua mãe, enquanto esta concluía um lindo bordado a matiz. Não estou contente com a minha professora. Porque minha filha, sendo ela uma moça tão prendada, tão criteriosa e boa, não estás contente com ela. Bem de forma contrária fala a tua professora a teu respeito, pois te considera uma das suas melhores alunas. Mas mamãe,
Eu não disse bem o que quero dizer. Vou explicar-me melhor. A minha professora ensina a gramática, a leitura, o ditado, as contas, tudo muito bem, mas... E o que queres tu mais, filhinha? Na tua idade isto é bastante. Escuta, mamãe, eu não estou contente porque eu peço explicações que ela não quer me dar. Ainda outro dia perguntei-lhe se há habitantes na Lua, no Sol, nas estrelas, ou nos planetas, porque papai já me ensinou a diferença entre estrela e planeta, e ela negou-se a me responder. Disse-me apenas que estrelas e planetas são outros tantos mundos, e quando lhe perguntei quem mora lá, ficou muito séria e ordenou-me que não pensasse nestas coisas, e fez bem. Minha filha, uma menina de 10 anos não deve fazer questões desta ordem. Mas mamãe, eu quero aprender. Basta, Lisette, tua professora tem razão. Não insistas. Lisette era uma encantadora criança, inteligente e meiga, cuja maior ambição era aprender aquilo que qualquer mestra não lhe podia ensinar. O céu azul, os astros, a profundez do infinito, a preocupavam. Os mestres que não estudam a alma das crianças e lhes fazem calar todas as perguntas, não fazem bem. Habituadas ao estudo dos livros escolares, limitam-se a dar lições sobre eles, não permitindo que o espírito da criança aspire alguma coisa fora do que está escrito naquelas páginas impressas, que a criança tem sob as vistas. A criança pouco inteligente acomoda-se facilmente a esse modo de estudar. Tanto mais que o seu maior desejo é ver terminada a hora da lição, mas as crianças como Lisette, não se satisfazem com isso, porque aspiram muito mais. A nossa Lisette olhava para o céu azul, estrelado em noites escuras, buscando penetrar o mistério que o envolvia. Não podendo seus olhos físicos enxergarem lá longe, na profundez dos astros, a sua mente procurava em vão compreender as coisas de lá. E na sua simplicidade de menina boa, entendia que a professora deveria estar preparada para atender a todas as suas perguntas, não compreendendo a razão pela qual se recusara a fazê-lo. Lisette continuou a frequentar o colégio, dando boa conta dos seus estudos, mas nunca mais interrogou a mestra sobre a habitação dos mundos. Uma noite teve um sonho. Estava ela a brincar numa verde relva, que mais parecia um imenso tapete, estendido sobre enorme extensão de terreno. Entretinha-se a endireitar a fieira do seu peão cativo, quando surgiu repentinamente em sua presença um caboclinho, todo prazenteiro, que lhe falou assim: então, Lisette, não queres mais aprender sobre as outras habitações celestes? E que sabes tu delas? Interrogou a menina. Muita coisa. E te contarei, se quiseres. Conta lá. Eu moro num lugar longe daqui, onde tudo é verde, tudo é belo, tudo é bom. Eu não sou da terra. Como? Tu não és da terra. De onde és então? Do plano onde vivem os espíritos como eu. Eu sou um habitante de outro mundo. Queres tu levar-me a visitar o teu mundo? Ah! Isso eu não posso. Mas há quem possa fazê-lo. Tu ainda és muito menina. Quando fores uma moça, alguém te levará a ver nossa habitação. Deveras? Sim, deveras, e não te esqueças do que te estou a dizer hoje. Há de chegar o dia em que me verás, lá onde eu moro, e então hás de ver como é bela a minha morada, minha só, não, que lá estamos muitos. Como te chamas? Eu? Zitomar, não te esqueças do meu nome, ouviste? Não o esquecerei. Lisette acordou. Rapidamente recordou todo o sonho. Zitomar, dizia ela, Zitomar, não quero esquecer seu nome. A pequena Lisette a ninguém revelou seu sonho. Oh! Como desejava crescer, para ver realizado seu maior desejo, conhecer os mundos que avistava nas alturas. Para ela os dias se arrastavam com uma lentidão monótona, insuportável. A verdade era, porém, que o tempo seguia sua marcha normal, minuto após minuto, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano. 1929. 15 de agosto. Lisette completando 18 anos. É uma moça bonita, inteligente,
educada, tocando muito bem piano, instruída enfim. A grande festa em casa, um jantar dançante. E Lisette recebe muitos presentes, flores, prendas diversas, ofertas das suas inúmeras amigas. Reina a alegria. Ao terminar a soirée, o relógio bate as 2 pancadas da madrugada. Recolhem-se todos aos seus lares, levando as mais deliciosas recordações da festa. Em seus aposentos a gentil aniversariante prepara-se para dormir. Mas as lembranças suaves da noite enchem-lhe o cérebro, e, embora satisfeita, a agitação em que se encontra não a deixa conciliar o sono. Lisette ouve bater às 3 horas da manhã, em seguida a meia hora das às 3h30. O sono não vem. Súbito, uma voz no silêncio da noite, se faz ouvir: Lisette, cumpre-se hoje a promessa de Zitomar. E a moça divisou uma forma branca aureolada de luz. E a voz se fez novamente ouvir: Vamos, Lisette, Zitomar te espera em sua morada. Lisette, sem compreender como, seguiu a linda aparição, que passando-lhe um braço em volta da cinta, partiu em voo seguro pelo espaço em fora. Atravessando o espaço azul, o mensageiro do além ia explicando à moça aquilo que desde a infância ela desejava saber e ninguém lhe soubera explicar: a pluralidade dos mundos habitados. Nesta amplidão infinita que atravessamos, filha minha, é que se pode bem apreciar a grandeza infinita da sabedoria de Deus. Estes mundos que avistas de perto pela primeira vez, são outras tantas moradas, as quais o Filho de Deus anunciou aos homens. Nelas habitam os espíritos que têm atingido a evolução correspondente ao seu adiantamento. Tu não podes hoje nelas entrar e só mais tarde, quando esta faculdade de desprendimento, que hoje começou a desenvolver em ti, estiver em sua plenitude, poderás neles penetrar. Para isso é necessário que o teu moral não se manche no contato das impurezas do mundo em que habitas. O mensageiro do espaço continuou o seu voo, amparando sempre o espírito de Lisette que, emocionado, admirava as maravilhas do Senhor, no espaço infinito. Uma frescura suave, um doce perfume, uma fragrância inexplicável, enchiam a amplidão imensurável. O voo do ser espiritual era balouçado como uma folha leve ao sabor da mansa brisa, mas apesar de sutil e brando, rapidamente ganhava as distâncias sem fim do espaço. Lisette sentia-se tão confortada, tão segura naquelas alturas interminas, como se estivesse recostada em mácio divã no seu gabinete de estudo. O mensageiro prosseguiu: Olha, filha minha, para baixo. Vês aquela esfera solta no espaço, a rodar sobre si mesma, verde prateada em sua cor? É a terra em que habitas. Lisette, olhando na direção indicada, teve um estremecimento, ao perceber a distância que se achava da sua morada e aconchegou-se mais ao seu guia. Não temas, disse-te. Como te conduzo ao espaço, te conduzirei ao teu mundo. Voemos ainda. Zitomar te espera. Mais um voo além e eis que alcança uma verde planície cheirosa como um jardim odorífero. Uma linfa, clara, circunda o solo, fornecendo água límpida e fresca aos habitantes daquele lugar. Lisette e o seu mensageiro pararam o voo ao pé de uma árvore imensa, de cujos ramos pendiam frutos semelhando ameixas coradas. À sua chegada, um vulto interessante, uma caboclinho, em cujo riso aberto e franco ela reconheceu Zitomar, dele se aproximou. Saudando respeitosamente o ser espiritual condutor de Lisette, Deus te salve Menel. A paz de Deus seja contigo, Zitomar. Trago-te Lisette, conforme te prometi. E Zitomar saudou efusivamente a visitante. Deus te guarde Lisette. Menel falou aos dois: Meus amados filhos, eis-vos juntos por alguns momentos, para a prova do que pode o espírito fazer dentro das leis de Deus, no desenvolvimento de uma faculdade mediúnica. Crede-me, nada é impossível ao que crê. Acredita Lisette no poder de Deus, desenvolve com gosto a tua mediunidade e verás de perto as maravilhas do Senhor. Zitomar te é profundamente dedicado e tu saberás a sua história,
que um dia contarás aos homens. Apressemos a tua visita, que o dia começa a romper no teu mundo. O galo já canta o alvorecer da manhã. Rapidamente, Lisete, Zitomar e Menel visitaram a morada do pequeno caboclinho, tendo a moça a oportunidade de ver muitos outros seres espirituais, que viviam na mais perfeita harmonia, naquele recanto do espaço, sob as instruções de um espírito diretor, que os instruía e preparava para serem úteis à harmonia universal. Menel, enlaçando Lisete como fizera na Terra, levantou novo voo em regresso ao terreno planeta. E brandamente aproximou-se do corpo estendido sobre o leito, colocou-lhe sobre a testa a destra augusta. O corpo teve um ligeiro estremecimento. E Lisete despertou. Zitomar. O número dos que ainda hoje se submetem ao domínio execrável do fanatismo ainda não é pequeno, mas nem por esse fato as doutrinas pagãs ganharão vitória. O paganismo tem sido em todas as épocas o escravizador da liberdade das consciências e conseguintemente das almas. Quem não tem conhecido as narrativas emocionantes dos crimes praticados pelas seitas pagãs, na antiguidade, contra criaturas indefesas, mulheres especialmente crianças? Quem não conhece o horror dos sacrifícios pagãos, na adoração de seus ídolos monstruosos? E a prática de seus costumes bárbaros, obrigando ao casamento meninas em tenra idade, verdadeiras vítimas de seus hediondos maridos, os quais nem pela morte as deixavam livres, pois eram queimadas vivas ou enterradas vivas com eles. Nessa época cruel, quando dominavam esses costumes atrozes, viveu na Pérsia uma linda moça filha de um grande potentado, a qual, desposada aos 11 anos com um homem de quem tinha horror, pela má catadura, passou uma vida de torturas horríveis, nas garras do seu terrível senhor. Por morte deste, acontecimento súbito que mais veio aumentar a sua tão grande infelicidade, foi ela condenada a ser enterrada viva com o cadáver do tirano, em holocausto à sua memória. Um jovem escravo índio, que amava ardentemente a infeliz menina, deliberou, a custa embora do seu próprio sacrifício, salvar a inditosa viúva, tão barbaramente condenada ao terrível suplício. E à noite, ludibriando as sentinelas por meio de bebidas narcotizadas, conseguiu raptá-la, conduzindo-a a um lugar ermo, onde habitava um seu amigo de infância, que para livrar-se da sanha de seus inimigos se transformara em sacerdote egípcio, vivendo em solidão, completamente separado do convívio dos homens. Ali chegando, confiou-lhe a pobre viúva, desta forma salva do terrível suplício, a que estava condenada. Não lhe era possível, porém, permanecer ali, porquanto somente uma pessoa permitia os costumes daquela gente fosse entregue à guarda dos sacerdotes, e desde o instante em que fosse descoberta a permanência de mais uma naquele retiro, ambos seriam aprisionados e mortos. O jovem escravo voltando, depois de deixar a moça em segurança, foi agarrado e sacrificado vivo, em substituição ao seu holocausto. Acompanhemos a trajetória do jovem escravo, espírito desencarnado de forma tão trágica. Fechadas as paredes tumulares, produzida a asfixia, o pobre cativo com pensamento fixo na eleita do seu nobre coração, expirou feliz por sabê-la livre do horrendo martírio. Ele suspenso no espaço azul, além da terra. Braços amigos o rodeiam, despertam-no, amparam-no, felicitam-no. Atordoado ainda, sem compreender o porquê do que se passa, ele circunvagando os olhos em torno de si, interroga, na expressão vaga de sua fisionomia assustada. E uma voz doce, assim falou: "Bem, meu amigo, bem, venceste a etapa, ganhaste a partida. Não te recordas, amigo? Quando daqui partiste levaste o compromisso de saldar enorme dívida, o que fielmente cumpriste, sacrificando-te em lugar daquela quem uma vez sacrificaste. Recordas-te, Zitomar? Eras no passado um tirano, cujo único prazer era ver correr o sangue inocente. A tua crueldade tornou-se em ti um hábito desordenado. Esta, por quem agora te sacrificaste,
foi outrora tirada por ti nos braços do gigantesco Moloch, ídolo de latão, de forma humana, e cabeça de touro, cujos braços estendidos para frente eram destinados a receber as vítimas que deles rolavam para a fornalha ardente, onde pereciam queimadas, enquanto os tambores e as trompas faziam um barulho ensurdecedor, para abafar seus gritos lancinantes. Zitomar teve um arrepio de horror. A voz prosseguiu: não temas, Zitomar, resgataste o teu hediondo crime. Tua alma está limpa dessa negra mancha. A lei de Deus te permitiu esta reparação e agora vais entrar em uma fase de repouso necessário ao teu espírito que, em seguida, começará a sua ascensão na escala do progresso. Vem comigo. O espírito do bem conduziu Zitomar ao lugar destinado ao seu repouso temporário. Era um lugar todo tapizado de verde relva e matizado de flores mimosas, de perfume doce e suave. Pássaros em abundância, árvores frutíferas, água cristalina, ambiente embalsamado de suavidade. Lá se encontrava uma imensidade de seres desencarnados, sob a direção do venerando espírito, que lhes ministrava sábias lições de caridade e amor. O espírito do bem, aproximando-se do diretor espiritual, assim falou: Deus te salve, Lumen. Deus te salve, Menel. Aqui te trago mais um remido, necessitado da tua caridade. Aproxima-te, filho. Zitomar aproximou-se. E o diretor espiritual, chamando a si, reuniu todos os seus educandos, religiosamente fez uma prece ao Deus Altíssimo, Criador incriado, que facilita e deseja a reabilitação de todos os espíritos, pela lei das vidas múltiplas. Fim da prece. O espírito Lumen, dirigindo-se a Menel, disse-lhe: louvado seja o Senhor. Façamos-lhe o banho fluídico. E Menel, tocando uma mola oculta, fez cair sobre Zitomar uma chuva miúda de fluidos multicores, que lhe retemperaram as forças e lhe normalizaram as faculdades. Menel, saudando, retirou-se. Zitomar ficou fazendo parte do grupo dos educandos de Lumen. Uma nova vida começou para ele. A sua inteligência desabrochava para o conhecimento das coisas eternas, o amor pelo próximo arraigou-se em seu espírito. A religião do crucificado foi-lhe ensinada em toda a sua grandeza e majestade. O espírito de sacrifício e abnegação do Cordeiro de Deus, seu amor inexcedível a todo ser vivente, seu perdão ao arrependido contrito, toda a sublime lição da manjedoura de Belém ao Calvário do Gólgota. Zitomar aprendeu nas lições ministradas pelo diretor espiritual. Maravilhava a concepção divina do plano do Criador na sublime lei da reencarnação dos espíritos, e ele desejava tornar-se no futuro um espírito luminoso, como aqueles que lhe ministravam a caridade. Quando a sua evolução permitiu, Zitomar foi encarregado de visitar em sonhos os terrenos, incutindo-lhes ideias de arrependimento e salvação. Especialmente em qualquer lar, onde a caridade não erigira ainda o seu templo augusto, Zitomar fazia revelações em sonhos, tentando infiltrar nas criaturas humanas o princípio eterno que assim se traduz: fora da caridade não há salvação. E desejou rever a criatura que sacrificara Moloch em tempos remotos, e depois mais tarde salvara com sacrifício da sua própria vida. Zitomar obteve a graça de vê-la na terra, criança ainda, aos 10 anos de idade, desejando conhecer a vida interplanetária em seus mistérios, não obstante seus verdes anos. E foi assim que Zitomar visitou Lisete, para mais tarde ter a retribuição da sua visita nas condições que conhecemos. Voltemos à Terra. Lisete tem 22 anos, é noiva. É para breve o seu casamento. Ela cisma naquela sua viagem ao espaço, justamente no dia festivo dos seus 18 anos. Uma nostalgia desse país distante a envolve. Nem o carinho de seu noivo naquele dia conseguiu dissipar a melancolia do seu semblante. Pensava em Zitomar, que nunca mais vira em sonhos, recordava a fulgurante beleza do espírito condutor que a levara às paragens do além. A hora de recolher-se orou assim: se não peco, Senhor, concede-me igual ventura outra vez. E dormiu. E sonhou.
Zitomar lhe apareceu e lhe disse: Lisete, eu tenho estado me preparando para te receber no espaço, não por simples visita, mas de vez. Tu virás para nós, porque do além é que poderás desempenhar a missão que te está reservada. Adeus, voltarei no dia da tua partida. Prepara-te. Lisete despertou certa de que a sua vida terrena em breve estaria terminada. Zitomar partiu para sua morada. 8 meses depois ele de volta à terra. Lisete agoniza em seu leito de morte. Pálida, extremamente pálida, olhos cerrados, seus lábios já não se abrem senão para dar passagem à respiração opressa, que é o estertor dos moribundos. Zitomar se aproxima do seu leito e sussurra qualquer coisa ao seu ouvido. Lisete abre os olhos. Um sorriso feliz lhe ilumina o semblante, enquanto estende os braços para Zitomar. E partiu com ele. Josué. Josué era um menino de 9 para 10 anos, filho de pais pobres, operários de fábrica de papel. Não tinha irmãos. Frequentava a escola pública, onde aprendia os primeiros rudimentos do nosso idioma. Bom aluno, exemplar condiscípulo, gozava da estima de toda a escola. Era um filho modelo, acatando sempre com amor e obediência as ordens e conselhos de seus pais. Feliz no seio de seus companheiros, que o estimavam deveras pelas suas boas qualidades, era comunicativo, alegre, jovial com todos, entrando em todos os jogos de boa vontade. Robusto, sadio, ninguém se lembrava de o ter visto doente algum dia. E os mais fracos em musculatura invejavam a sua força física, realmente extraordinária para sua pouca idade. Havia ocasiões, porém, em que, subitamente, sem que alguém descobrisse o motivo, Josué caía em profundo silêncio, atento, absorto, como que a escutar alguém, escapando-lhe dos lábios um obrigado, dirigido ninguém sabia a quem. E os outros meninos então o chamavam de maluco, que falava só. Josué sorria e nada lhes respondia, voltando então ao seu natural bom humor. Uma vez projetavam os pequenos subir ao alto de uma árvore, para colher frutos, e Josué associou-se aos amigos. Correram desabaladamente até o fundo da chácara, onde se encontrava a majestosa mangueira. Mas, eis que ao alcançarem o ponto terminal da carreira, Josué cismou e declarou aos companheiros: Não subo, nem vocês devem trepar. Olha o bobo, gritou um, já viesta com os teus enigmas. Sobe-se, sim. Josué cismou novamente e repetiu: Não subo nem vocês devem trepar. Pois não subas tu, eu subo, que não sou cismado como tu. Se tu trepares a mangueira, te sucederá algum mal. Ora Josué, deixa-te de cismas, tu tens cara de falar com o diabo. Mudas tanto de um instante para outro. Arreda, sai daí, que eu vou subir e apanhar mangas para nós todos. E o menino agarrando-se à frondosa árvore começou a subida. Mas eis que, repentinamente, precipitou-se do alto da mangueira ao solo, na queda partindo o braço direito. Um galho da mangueira, a que ele se segurara, estava quebrado e dera origem ao desastre. Desde esse fato todos os meninos obedeciam a Josué em todas as brincadeiras. E se Josué cismava e proibia qualquer travessura, ninguém ousava desobedecer. Estas cismas de Josué chegaram aos ouvidos do professor, que não ligou-lhe importância. Seus pais igualmente não cuidaram merecer valor às cismas de Josué. Uma noite o menino acordou aflito e resolutamente correu a bater no quarto onde dormiam seus pais. Papai, gritou ele, há fogo nos armazéns da fábrica, é preciso lá ir. Tu estás louco, menino, acordando-nos esta hora, vai deitar-te. Terá tido um pesadelo, aventurou a mãe. Vai dormir, meu filho, isto é sonho. Não, papai, tenho certeza, há fogo na fábrica. Josué, deixa-nos em paz, olha que te seguro, são 2 horas da manhã, papai, não insistas. Cuidas que eu sou idiota, arriscando-me a pilhar um resfriado por aí afora, para nada? Como poderias tu enxergar fogo nesta distância?
Vai dormir, anda Josué. Josué retirou-se para o seu quarto, mas não pôde sossegar. Novamente cismou e rapidamente tomou uma resolução. Abriu a janela, pulou para fora e correu a bom correr até a fábrica de papel dos patrões de seu pai, e, tomando de uma pedra, bateu fortemente na porta da residência do porteiro, ao lado da fábrica. O velho Anselmo acordou pressuroso. Que queres tu, pequeno? Aconteceu-te alguma desgraça lá por casa? Nada, nada, senhor Anselmo. Venho avisá-lo de que há fogo no interior da fábrica. Olhe, já se sente o cheiro do papel queimado. O velho Anselmo, sem perda de tempo, pulou para fora da casa e, sentindo efetivamente o cheiro de queimado, deu alarme, acudindo os vigias que, com o concurso das bombas e borrachas, conseguiram abafar as chamas, depois de grande luta contra o fogo. Josué, vendo o perigo dominado, voltou de carreira para casa e meteu-se na cama, sem ser pressentida sua fugida pelos pais. A surpresa destes foi grande, quando souberam de todo o ocorrido. Pondo em confissão o filho, forçaram-no a dizer como previr o incêndio. Josué limitou-se a dizer: Papai, eu cismei e lhe avisei, o senhor não quis acreditar. Quando Josué completou 15 anos, as suas cismas tinham atingido um grau tal de previsão das coisas e fatos, que ele se tornara, sem o pensar, o objeto da curiosidade geral de todos os conhecidos e amigos de seus pais e companheiros de escola. As suas inspirações em momentos difíceis eram sempre acertadas e os próprios anciãos, pelos anos experimentados, não tinham dúvida em consultá-lo, ouvindo com religiosa atenção as suas considerações e conselhos. Um cavalheiro residente naquela localidade, desejando fazer uma grande viagem por mar, foi avisado por Josué de não fazer tal e não partiu. Se o houvesse feito, ter-se-ia saído mal, pois o vapor naufragou em pleno oceano. Aos 18 anos de idade, Josué podia responder consultas até sobre moléstias, e curou grande número de enfermos, reputados incuráveis pela ciência. Assim, a sua fama se foi dilatando, até que de outras cidades de longe vinham doentes o consultar. Levantou-se então entre os interessados uma perseguição atroz contra Josué, a quem taxaram de charlatão. A ciência exigia um paradeiro às curas que ele praticava, alegando ser privilégio da medicina o tratamento das moléstias. Até que um dia Josué foi chamado a explicar como praticava tais coisas, ao que ele, na sua simplicidade, respondeu: pouco vos posso afirmar, porque eu próprio não entendo estes mistérios, para o qual nunca procurei explicação, a falta de conhecimentos que me pudessem auxiliar. Vós, porém, que tendes do vosso lado a ciência e portanto o saber, é que me podereis elucidar. Digo-vos no entanto a verdade. Vejo com os olhos cerrados aquilo que com eles abertos não posso ver. Quando desejo servir a meu próximo, cerro os olhos e destaco então, perfeitamente, letras, que pouco a pouco formam palavras, até formarem frases completas que respondem ao que desejo saber. Quem coloque estas letras, que formam sentenças criteriosas, ante meus olhos fechados, ignoro. Dizei-me vós, por favor. Mentes. Isto não pode ser como dizes. Senhores, nunca na minha vida pronunciei uma mentira, disse Josué, com tal acento de verdade, que os seus acusadores estremeceram. Por hoje estamos satisfeitos, mas avisamos-te de que, em benefício próprio, não pratiques mais destas coisas. Josué curvou-se respeitosamente ante os mestres da ciência e nada respondeu. Desde que Josué retirou-se, os 3 esculápios discutiram entre si: este rapaz não demonstra ser louco, mas certamente o é. Deve ser posto em observação no pavilhão próprio. Penso que não, disse outro, afinal de contas, ele não faz mal a ninguém. Enquanto não lhe der a mania para isso. Senhores, disse o terceiro, o ponto principal estás a descurar, e venha a ser, que causa inteligente põe as tais letras em frente do rapaz, quando ele espera a resposta que deseja.
E por que razão são acertadas e dão sempre resultado às opiniões que externam? Isto, colegas, é mais sério do que supondes e depende de apurado estudo. Sou de opinião que acompanhemos de perto este rapaz, a ver se descobrimos o mistério. Não procuremos fazer-lhe mal, nem lhe proibamos o exercício da sua faculdade benfeitora. Estudemos, consultando-o. Ainda que mal satisfeitos, foi combinado entre eles o plano que o último apontara. E Josué continuou a sua vida de fazer bem a quem o procurava. Sucedeu que um dia o cientista que opinara pela reclusão de Josué ao Hospício Nacional, recebeu dele o seguinte aviso, em um bilhete escrito a lápis: Senhor, perdoai-me se vos dou o incômodo de lerdes estas linhas. Cumpro, porém, um dever avisando-vos de que não deveis injetar no vosso doente a injeção que pretendeis. Ela terá efeito contrário ao que esperais. O doente em questão não é um louco e sim um obsedado. Tal injeção não lhe fará bem, ao contrário, exacerbará mais o seu estado de agitação. O seu tratamento não é material, pois não há mal físico a debelar. Vosso humilde servo Josué. O Esculápio enfureceu-se e, se não fora a intervenção de um colega, teria mandado enclausurar o pobre moço. Mais calmo, resolveu não prestar atenção aos dizeres do bilhete e aplicou a injeção no doente. O resultado não se fez esperar. O infeliz redobrou de fúria, e se não acudissem 6 homens fortes, que o puseram em camisa de força, ter-se-ia atirado da janela do sobrado ao solo. A verdade da afirmação de Josué tornou-se evidente, tanto mais que o louco bradava em gritos que o deixassem, que cobrava uma dívida, que ninguém o impediria de cobrá-la, olho por olho, dente por dente. Esta situação horrível permaneceu longo tempo sem solução até que um dia Josué, em novo bilhete, humildemente escrito, solicitou licença para visitar o pobre doente. Após acalorada discussão, venceu o parecer do mais sensato e Josué teve permissão para visitar aquele, a quem chamava de obsedado, com a condição de o fazer em presença dos 3 cientistas que o haviam interrogado. Pela manhã seguiram os 3 para o hospital, em cuja portaria aguardaram a chegada de Josué, que não se fez demorar. Caminhemos, senhores, sem perda de tempo. É necessário livrar esse pobre homem das garras do seu terrível inimigo. Os 3 médicos entreolharam-se em silêncio. Caminharam todos para o local, onde o infeliz louco vociferava em fúria tremenda. A chegada dos 3 médicos invectivou-os em frases desconexas, mas hediondas, atirando-lhe a face cusparadas, que não os atingiam porque a grade de ferro os separava, e eles tinham cuidado de se manter à distância. Subitamente, o louco enfurecido estacou. Seu olhar desvairado tomou expressão diferente e fixou-se em Josué, que se aproximara da porta de grades. Josué silencioso olhava-o com doçura, fazendo no ar passes com ambas as mãos. 2 minutos decorreram. Posso entrar, meu amigo? Interrogou Josué. O homem cravou em Josué um olhar de súplica e respondeu em soluços: Não me abandones. As 3 testemunhas desta cena emocionante estavam pasmas. Josué penetrou no cárcere do recluso, dele se aproximando, tirou-lhe a camisa cruel, abraçou-o com ternura e fez-lhe uma série de passos sobre todo o corpo, ordenando em seguida que lhe dessem um caldo, que o pobre homem engoliu com avidez, sendo em seguida transportado para um quarto arejado e limpo, onde em cama confortável caiu em profundo sono. Josué se manteve a seu lado e, de olhos cerrados, recebia as instruções para o completo restabelecimento do enfermo. À noite desse dia, reunidos os 3 médicos e mais Josué, longamente conferenciaram sobre a ciência dos espíritos, tão descurada pela ciência material, que tem olhos mas não quer ver a grandeza das forças eternas que regem o universo. E aprenderam que, assim como o sol atravessa as brumas que envolvem a terra, assim o sol do espiritismo esclarece os mistérios que o homem sem fé não pode resolver. Grace. Esta história começa em 1914,
Quando a Europa era dolorosamente sacudida em seus alicerces pelo choque formidável da tremenda pugna, que tantas vidas ceifou, banhando de sangue e de lágrimas as suas opulentas nações. Estamos em uma aprazível vivenda, deliciosamente metida entre folhagens verdes, recendentes de úmido aroma. Uma família composta de pais e 2 filhos, um rapaz e uma jovem loura como uma espiga de trigo maduro, tomam chá, enquanto conversam sobre os acontecimentos que decorrem. É assim, meu irmão querido, todo o meu ser é voltado para o além, para esse poder soberano, único capaz de salvar o mundo dessa medonha precipitação em que se encontra, para o abismo da descrença. A guerra atual prova a falência completa das religiões. Esse espetáculo pungente de ruína e morte é a consequência da falta de fé na humanidade, é o orgulho humano procurando implantar o seu domínio brutal, pisando aos pés as leis imutáveis do Criador. Pensa em Deus, meu irmão, não consintas que o ódio pelo inimigo consiga manchar a tua alma forte, talhada para o bem. Mas, Grace, eu tenho de partir, eu sou soldado, o dever me chama, a honra me obriga. Sim, meu irmão. Nunca esqueças, porém, de voltar as vistas para esse além luminoso, a pedir paz para a terra, sem distinção de povos, raças, ou crenças. Não permitas que os sentimentos generosos do teu espírito sejam jamais sufocados pelo fumo das paixões, e tem sempre diante de ti o lema sagrado: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Bem conheces o ideal que a minha alma abraça com fervor. Sou espírita e, como tal, sei que o nosso corpo é a prisão temporária do espírito. Não te admires, pois, de te incitar sempre a erguer os olhos para o alto. É de lá que baixam as grandes inspirações, que vêm aumentar o nosso cabedal de riquezas espirituais. Nunca vejas em homem algum inimigo, somos todos irmãos, filhos do mesmo Deus e Pai. E apesar de tudo e em qualquer circunstância da vida, fazes sempre o bem. Grace querida, muito me pedes. Conheço o alcance da tua fé e creio igualmente nessa vida infinita, de que sempre me falas. Mas, sou homem e sou soldado. Tenho um dever a cumprir. Ora tu por mim e pede a Deus que a tua inspiração me guie, sempre que um obstáculo ao cumprimento do preceito que me aponta surge diante de mim. Sê tu meu anjo salvador. James, meu irmão, meu pensamento te acompanhará sempre. Parte. Vai. Não prolonguemos mais a nossa conversação. Penso já ter dito bastante. Os 2 irmãos beijaram-se afetuosamente e em seguida, depois de pedir a benção de seus velhos pais e abraçá-los com ternura, James partiu. É precisamente nas horas angustiosas da vida que se faz sentir a eficácia da verdadeira fé. Grace, vendo partir o irmão estremecido, volveu os olhos para os amargurados pais, que, resignados, viram partir o amado filho com os olhos marejados de lágrimas e o coração opresso pela dor. Mamãe, papai, disse ela, antes de vos entregardes aos padecimentos de uma dor sem limites, aproximai-vos da cruz de Jesus e, diante dela, a vossa vos será mais leve. Entregajamos a Deus, como eu já o fiz, e tende confiança nele. Então aquelas 3 criaturas, prostrando-se aos pés do Altíssimo, oraram pela paz do universo, envolvendo na prece o filho amado. A guerra continua terrível como um furacão indômito. As atrocidades agravam os ódios, tornando-os cada vez mais intensos. James tinha o pensamento em Grace e recordava suas palavras antes da partida: nunca vejas em homem algum inimigo, somos todos irmãos, filhos do mesmo Deus e Pai. E orava com o pensamento nela, antes de cada combate. Quando lhe tocava a vez de repousar um pouco, encomendava-se a Deus e pedia paz. Uma noite, 2 de novembro, finados. Silêncio profundo. James medita. Pensa nos efeitos terríveis da guerra, nos órfãos, nas viúvas enlutadas. E tudo isso de mistura com o seu dever de soldado,
a quem o temor da morte não perturba. Não, ele continuará a se bater com denodo, em defesa da sua pátria, e se a guerra se prolongar, ele combaterá até que ela termine, porque certamente a vitória estará do seu lado. O inimigo pagará cedo a sua covardia. Quando terminar este drama sangrento que extermina vidas e enluta a terra, então se consagrará a Deus. Ao próximo, por enquanto, não. A pátria estremecida reclama o seu valor, a sua tenacidade, o seu sangue, até, se tanto for mister. James, no entusiasmo do seu monólogo íntimo, parecia delirar. A lua no firmamento ia fazendo o seu caminhar poético, vagaroso. E a branca luz do luar, alguém se avizinha. Esse alguém encaminha-se para James. Seus braços estendem-se para ele, seu olhar é doce e melancólico. O moço fixa atentamente a aparição, buscando tocá-la, mas ela estende o braço, mantendo a distância. E então um grito se escapa do peito ansioso de James. Grace! Deus do céu! Morreste, minha irmã! De outra forma, como poderias tu ter vindo até mim? Grace, Grace! Gritava o moço em lágrimas. A linda aparição meneou a cabeça em sinal negativo. Estás viva, então? Vens lembrar-me o meu compromisso contigo? Sim, balbuciou Grace, todos os homens são irmãos, filhos do mesmo pai que é Deus. E desapareceu como viera, lentamente, lentamente. Os velhos pais de James ainda não tiveram notícias suas. Resignados suportam a saudade, confiando em Deus e esperando sempre. Pela manhã, Grace, como de costume, vem abraçá-los, pedir-lhes a benção, com o carinho habitual. James está bem, disse ela, estive com ele esta noite. Como filha, que dizes? Sim. Deus permitiu-me conhecer mais um degrau da vida física. Minha alma, destacando-se do seu invólucro corpóreo, foi ao encontro do nosso querido, a trincheira. Viu e ele me viu. Deus seja louvado, repetiram os dois velhos a um tempo. E num abraço, as frontes encanecidas encostadas uma à outra, os velhos pais de James renderam graças ao Criador pela sua misericórdia para com os pobres filhos da terra. A guerra continua sua carnificina. James, na linha de frente se engrandece, no ponto de vista humano. É um bravo. Mas dentro do seu íntimo soa constantemente a prece em favor dos que caem no campo de batalha, amigos ou adversários. No mais aceso da luta é ferido cai encomendando a Deus a sua alma. Noite alta. Acampamento da Cruz Vermelha. Enfermeiras vela a cuidar dos feridos, talvez moribundos. James parece dormir. Tem os olhos cerrados, a cabeça envolta em gaze. Uma enfermeira aproxima-se do seu leito. Toma a temperatura e pinga-lhe entre os lábios algumas gotas de uma poção receitada pelo médico. Uma outra aproxima-se igualmente do leito de James e interroga a companheira. Febre alta. Sim, acima de 40. É forte, talvez possa resistir. Duvido muito. O ferimento é de natureza grave. Pobre moço, tão belo, tão jovem, tão bravo, cada vez mais odeio a guerra. Quem vem ali? Interrogou a primeira. Onde? Ali, olha, esquisita coisa, parece vir de cima. De fato alguém se aproximava. As duas moças esperaram, um tanto assustadas. O vulto deslizou por entre os leitos e, chegando perto de James, fez com ambas as mãos uns sinais no ar, deixando cair o que quer que fosse sobre a cabeça do rapaz. As duas enfermeiras, sem palavras nos lábios, sentiram-se dominadas por uma força desconhecida. Os lábios do moço deixaram escapar um suspiro e uma frase proferiram mansamente. Grace, Deus te pague. O vulto, jogando um beijo às duas moças enfermeiras, desapareceu como viera. Dia imediato. James amanhece sem febre, o que causou admiração ao cirurgião assistente. As duas moças silenciaram sobre o acontecimento da véspera.
O organismo robusto do rapaz em breve reagiu, tornando-se rápida a convalescença. No entanto, era indispensável seu regresso à pátria e à família. E voltou. Em casa de James. Todos o cercam, o beijam, o abraçam com carinho, extremoso. Graças a Deus não voltarei aos campos de luta. Quanto sangue, quanto horror! Oh! Quando a paz de Deus porá um termo a esses monstruosos conflitos, suprimindo as causas que lhes dão origem? Quando, meu irmão, os nossos espíritos evoluídos compreenderem o que há de mais belo em todo o universo, a caridade, a humildade. Ivaldo. Espaço infinito. Povoados de seres espirituais, porque Deus nada fez inútil, vazio. Foi Ele também quem povoou os mares de habitantes próprios, foi Ele quem encheu as florestas da rica fauna e da flora opulenta, que neles existem. Foi Ele também o Criador onipotente, onisciente, quem criou, anima e sustenta esse espaço ilimitado, que da terra se vê azul. Lá vivem as almas dos que amamos e daqui partiram, deixando-nos imersos em profunda saudade. De lá vieram elas, bem como nós também viemos. E para lá voltaremos nós, como esses entes queridos também voltaram. Quando daqui partirmos, número muito maior de criaturas queridas iremos encontrar além, aqueles que compartilharam conosco de outras existências terrenas, que foram, em épocas que não recordamos, membros das nossas inumeráveis famílias, amigos amados. Espaço infinito. Entidades espirituais, cuja elevação se evidencia na brancura das vestes e na auréola luminosa que os envolve, encontram-se em redor de outras entidades, ainda não brilhantes, que atentamente os escutam, frontes baixas, atitude pensativa. Desferindo vibrações, que simulam palavras, os seres luminosos, de deslumbrante alvura, dirigindo-se àqueles que com humildade os escutam, assim expressam seus pensamentos. Queremos fazer por vós, irmãos amados, aquilo que por nós já fizeram os nossos guias no passado. E desentrar novamente na matéria e continuar vossa carreira. Arrastais conosco um passado cheio de culpas, que necessitais redimir. Para isso a vontade é elemento primordial. Ao serviço do espírito, ela pode energicamente dominar a matéria e realizar as resoluções, que o arrependimento dita ao espírito consciente. E de sofrer, vós o sabeis. Mas, quantos rios de lágrimas já fizeste escorrer na terra? Tu, quantas criaturas humanas induziste ao suicídio, pelo desespero que causaste em suas almas? Tu, quantos lares desfizeste, para satisfazer a tua concupiscência? Tu, quantas virgens sacrificaste à tua libertinagem, abandonando-as à mais cruel desdita? Tu, quantas consciências corrompeste com o poder do teu ouro, enquanto te era indiferente a nudez e a fome do desgraçado? Tu, que fizeste do direito do órfão e das viúvas, que espoliaste. Tu, nem poderás contar o número de vítimas inocentes, cujo sangue fizeste derramar, enlutando corações, que desferiam gemidos, apelando à tua clemência. Em vão. Vós, quantas vezes fostes traidores, déspotas, assassinos, perjuros, roubadores da honra alheia, devassos, desafiando com horror dos vossos crimes a justiça divina. Os seres inferiores ouviam, mergulhados em profundo recolhimento, a resenha dos seus grandes pecados. As vibrações prosseguiram. O Todo-Poderoso, meus amados irmãos, é vosso Pai e vosso Deus. Alentai-vos e não desanimeis. A toda alma, ainda mais vil e pecadora, um futuro nobre e elevado espera. Nós pleiteamos e vós igualmente o deveis fazer, a vossa reabilitação. A palavra do Mestre é: há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 100 justos que não necessitam de arrependimento. O vosso futuro está nas vossas mãos. Ides voltar para a terra, tomando um outro corpo de carne. Estais hoje perante nós, reunidos como irmãos,
esquecendo injúrias, crimes, vinganças, outrora existentes entre vós. Perdoai-vos reciprocamente, para que pereça neste perdão o ódio que vos animava uns contra os outros. Dolorosamente ide preparando a vossa ascensão na escala espiritual. Não ingressareis todos na mesma família, mas a contingência da vida material e a tarefa que ides desempenhar, possivelmente vos encaminharão para perto uns dos outros. Que esse encontro seja favorecido pelo propósito firme de jamais vos desviardes dos compromissos que hoje assumis perante Deus, não permitindo que acordem os sentimentos inferiores do passado, que vos desviem da rota que traçamos nesta hora em que ides voltar ao presídio carnal. Uma expiação coletiva será o final da vossa próxima encarnação. Recebei a nossa benção em nome de Deus e, todas as vezes que a tentação do mal vos assaltar, elevai a Deus vosso pensamento e correremos a vos sustentar na luta, para que possais vencer. Fluidos benéficos foram fartamente distribuídos sobre aqueles espíritos destinados à reencarnação e, em seguida, amparados pelos seus guias, cada um esperou a sua vez de voltar à Terra. O espaço infinito não tem limites. Nele o tempo igualmente é ilimitado. Rapidamente passa e eternamente continua, como um eterno dia. Volvamos à Terra, onde se inicia o ano de 1875. Aqueles que, aconselhados pelos seus guias, tomaram rumo a novas encarnações, um após o outro voltaram ao planeta e aqui se encontram, na luta pelo progresso, tornando-se cada um o arquiteto do seu destino. Alguns, mais fracos, caindo, para logo se erguerem. Outros, sentindo como que uma intuição secreta livrá-los das tentações, evitando o mal. Muitos deles, encontrando dificuldades de toda a sorte no caminho da vida, vivendo torturados pela dor, pelas dúvidas, pelas ingratidões, sem poder de pronto levantar o fardo pesado das provações, que os sufocam. O encarcerado na carne não pode conhecer em totum a história da sua alma. Havia, no entanto, um do número daqueles que escutaram as palavras do instrutor espiritual no além, que guardou nos recessos da sua alma uma impressão indefinível, como uma recordação vaga de um compromisso solene tomado pela sua consciência, compromisso ao qual absolutamente não poderia faltar, como se dele dependesse toda a sua felicidade. E um receio secreto de ofender, ainda que de leve, a esse alguém, que não conhecia, impunha-lhe o dever de conduzir-se sempre bem, em qualquer situação da vida. Era ele um moço de 25 anos, Evaldo. Filho de importante família, seu pai era um magistrado íntegro, sua mãe, virtuosa e culta senhora de melhor sociedade do seu país. Evaldo era melancólico, não lhe faltando candidatas, nem recursos e posição para contrair um bom casamento. Até então nunca a moça alguma se afeiçoara, permanecendo solteiro. Uma esposa, dizia ele um dia a sua mãe, ocupa um lugar sagrado no coração do homem. Eu ainda não encontrei aquela que ocupará esse lugar no meu e tenho o pressentimento de que só encontrarei no último dia da minha vida. Afasta de ti tal pensamento, meu filho, tu és mocidade, estás na idade dos sonhos e das ilusões, não assentam bem em um jovem essas ideias lúgubres. Mas eu, minha mãe, penso assim, porque hei de ocultar de ti o meu modo de sentir. Tenho pressentimentos íntimos, que a ninguém revelo, mas, a ti. Para que escondê-los? Ouve, todos nós temos uma consciência, que aprova ou condena cada um dos nossos atos, não é assim? Pois bem, a minha consciência fala dentro de mim, como uma voz superior, extraterrena. Ela não se limita a aprovar ou condenar as minhas ações. Faz mais, avisa-me em tempo oportuno. Ainda ontem, em passeio com diversos amigos, pretendamos entrar em um lugar onde se bebe, se joga, e se desfruta prazeres outros. Todos entraram, mas eu, logo escutei voz interior avisar-me, não entres. E não entrei. Porque não aceitei eu a mão de Carlina, a linda herdeira do milionário que tão bem conheces.
Não tem ela desejo de casar-se comigo? Não é prendada e boa? É verdade que não a amo, mas eu não amo nenhuma. Esse alguém me aconselhou, não cases, não és tua